Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora o Agricultura BR nesta terça-feira, dia 3 de novembro. Que bom estar contigo e levar as informações e as notícias que são importantes para o seu negócio. Você já sabe, estamos nas antenas parabólicas em todo o Brasil, na NET Claro TV, nos canais 190 e 690. Você nos acompanha também pelo portal do agronegócio, o portal onde tem as oportunidades, as notícias, as informações, aquilo que você precisa saber está aí, tá, o endereço na tela, está lá, sba1.com, é onde você encontra todas as informações, seja você pecuarista, seja você agricultor. Também estamos ao vivo no Facebook, você pode nos acompanhar por lá também. Você nos acompanha pela Neo TV no Paraguai e no Brasil, aí uma possibilidade bem interessante, você conseguir acompanhar aqui a programação do Canal do Boi. E a partir deste momento, o programa Agricultura BR está em sinal aberto no Mato Grosso do Sul, através da TV Imaculada Conceição, que está linkada conosco. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando sobre gado pronto, aquilo que não tem. São 3 elementos no Brasil que não tem ou tem muito pouco. É gado pronto, sendo vaca ou boi, soja e milho. Esses 3 elementos aí, ou 4, melhor dizendo, 4 produtos, tem ali um déficit muito grande no país. E o gado pronto fechou a última semana com valores em elevação e abriu essa semana também em alta. Não poderia ser diferente. A procura segue muito firme e isso ocorre pela necessidade da indústria frigorífica exportadora, principalmente, conseguir cumprir os seus contratos. Eu insisto, já disse isso diversas vezes, a taxa de confinamento do Brasil, o giro de confinamento 1, que foi fraquíssimo, né? Praticamente não existiu, vou até usar um termo que não se usa muito, mas foi meio ridículo o primeiro giro de confinamento no Brasil. Segundo giro também não é aquelas coisas, é bem fraco frente àquilo que acontecia em anos anteriores, porque ficou muito caro confinar animais no Brasil. Com isso, não se tem a oferta e por mais que se tentem pressionar o mercado anunciando a construção ou colocação aí de novas plantas aí para confinar animais a partir do próximo ano, nada disso muda uma realidade na qual você tem uma demanda muito maior que a oferta de gado no país. As ofertas, elas seguem acima de 272 até 275, colocando até R$ 5,00 aí sobre o valor no estado de São Paulo, por exemplo. Mas o que eu vou mostrar agora é como que vem esses negócios na B3, na Bolsa. Vamos ver mercado futuro para boi gordo. É com essa informação que eu começo o programa de hoje. Você tem aqui, olha, como é que estão os valores em alta. E esses valores em alta aqui, eu quero que você que está em casa acompanhe bastante o que vem acontecendo, não só para novembro e dezembro, mas principalmente como é que começa o próximo ano, quando você deveria ter valores bem mais baixos em relação ao mercado futuro. Mas olha como que o mercado está precificando neste momento a arroba do boi gordo. Posição de novembro, R$ 285,05 é o valor para o boi gordo na B3 negociado no mercado futuro. É uma referência importante. Eu sempre digo que é uma referência porque o que nós devemos ter? Mantenha aqui na tela. O que nós devemos ter? Um mercado spot pagando melhor, a qualquer momento pagando mais. Então, essa é uma situação de referencial para quem negocia os seus animais. Então você tem ali novembro hoje subindo pouco, tá? Mas subindo pouco agora, mas subindo 0,23% para R$ 285,05. Posição de dezembro, olha lá, R$ 288,85 para a arroba do boi, uma alta de 0,14%. A expectativa real de que a arroba do boi de fato chegue a 300 ou muito próximo disso aqui no Brasil, isso já nos próximos 40, 50 dias. Então precisa realmente estar muito de olho nessa situação. A questão é quem vai ter gado pronto para conseguir aproveitar esses valores. Posição de janeiro. Janeiro é um mês no qual você tem um esfriamento natural da economia. Você tem aquele momento no qual as pessoas saíram ali das festas, para quem viajar, né? O Brasil ainda vive uma situação de pandemia, é sempre importante lembrar disso, mas vai vir o mês de janeiro com todas aquelas situações. Primeiro que se gastou um pouco mais em dezembro, segundo que o mês de janeiro é marcado por aquelas tributações, impostos que vêm sobre o valor de todo mundo, né? Sobre aquilo que a população precisa pagar. Então, normalmente é um mês no qual nós temos valores mais baixos para tudo, inclusive para carne. E não é o que está acontecendo. Olha, esse valor aqui para janeiro é histórico, R$
R$ 282 a arroba do boi gordo negociado na B3, com alta hoje, olha, a alta é a mais forte nas posições que nós estamos listando aqui, alta de 1,08% na posição de janeiro. Já a posição de março, vindo sendo negociada a R$ 266,80, uma alta de 0,19%, é o que nós estamos aqui trazendo para você, negócios no mercado futuro do boi gordo. Vou seguir falando sobre cadeia produtiva da carne bovina, porque falava pouco, né? A indústria frigorífica exportadora precisou, semana passada, não era intenção não, mas precisou pagar mais, precisou fazer oferta de novo por vaca, porque não está conseguindo cumprir contratos. E dentro desse cenário todo, as indústrias têm buscado alternativas para ganhar mais mercado. É o caso do Minerva, que parece que fechou um acordo interessante tanto para o abate, a exportação e distribuição de carnes lá na China, mas quem fala sobre esse assunto é Walter Pulga Júnior. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, a Minerva Foods conseguiu um acordo, né, uma joint venture, com uma outra empresa para não só negociar a importação, né, de carne bovina brasileira, mas também a distribuição de carne lá na China. Bom, há alguns requisitos burocráticos ainda que Minerva e essa empresa, a Greenland, as duas possam efetivar essas negociações e atuar no mercado chinês. Mas a parceria tem potencial para desbancar aquela outra parceria que o Minerva possui na China com a Joy Foods, que não levantou, não foi muito bem, não levantou os recursos e o espaço que Minerva esperava, né? A parceria com a chinesa Joy foi anunciada pelo grupo em 2019, mas não rendeu o que o grupo esperava. Segundo uma fonte, a par das negociações ouvida por jornalistas do Valor Econômico, a Greenland vai oferecer uma estrutura que já existe no mercado chinês, o que não ocorreu com a outra empresa, né? Tem um centro de distribuição com logística refrigerada e caminhões. Isso pode avançar, adiantar muito, né, o plano de negócios da Minerva para os próximos 2 anos. Aliás, para os próximos 2 anos, a previsão é de que esses negócios para o Minerva gerem recursos da ordem de 600 milhões de dólares. E em 5 anos, a estimativa é de que esse número poderá atingir 1,5 bilhão de dólares. O objetivo do grupo chinês é fazer do seu negócio o principal centro de distribuição de carne importada do país. Agora, o frigorífico Minerva não comentou sobre esse assunto com jornalistas, nem fez nenhuma divulgação ainda sobre esse assunto. Mas não é a primeira parceria que o Minerva tenta na China, é a segunda, e desta vez parece que a perspectiva é muito maior. Portanto, as empresas se consolidam, né? Não só no mercado externo, os frigoríficos, no mercado externo, mas principalmente na China. É o caso do Minerva também. Fabiano? Obrigado, Walter Pulga. Daqui a pouco nós vamos falar sobre dólar, vamos falar também a respeito do que vem acontecendo nessas eleições norte-americanas, porque, olha, o mercado já está precificando uma realidade. Daqui a pouco nós vamos falar sobre este assunto aqui no Agricultura BR. E olha, se tem algo que tem impactado diretamente todo o complexo carnes no país, é o custo em relação aos grãos, a soja, ao farelo de soja e ao milho. Tanto é que foi uma decisão tomada, talvez até de uma maneira tardia, a liberação das tarifas para importação desses produtos de outros países fora do Mercosul. E aí só tem um país que pode ter soja e milho para colocar no Brasil. Esse país são os Estados Unidos. A equipe da Agricultura BR, juntamente com a equipe de Brasília, andaram conversando, tentando saber sobre a viabilidade de se trazer para o país grãos em quantidades capazes até de trazer alguma diferença aqui para o Brasil em relação a preços. No nosso entendimento, não. A entrada desses produtos apenas consegue equilibrar a oferta. E é por isso que você vai acompanhar agora uma reportagem de Berenice Leite, que conversou com a Dida do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos no Brasil. Veja. Recentemente, o governo suspendeu de forma temporária as tarifas de importação para soja e milho. Sobre esse assunto, nós conversamos com o adido agrícola nos Estados Unidos, Felipe Lopes, que conversou conosco via Skype, direto da Embaixada do Brasil em Washington.
Felipe, depois que o governo brasileiro suspendeu as tarifas de importação até 2021, qual a expectativa norte-americana sobre exportar soja e milho para o Brasil? Bem, até o momento eu não identifiquei nenhuma sinalização de exportação desses produtos ao Brasil. Não há aquisições de larga escala nos sistemas do USDA e a imprensa local apenas noticiou o corte das tarifas. O mercado americano está atento mesmo para as exportações destinadas à China, já que essas duas commodities terão um papel importante no cumprimento da meta estabelecida na fase 1 do acordo bilateral que foi firmado com o país asiático. Apenas como curiosidade, a última exportação americana ao Brasil acima de 1.000 toneladas de cada um desses produtos foi em 2001 para o milho e em 1999 para a soja. Entendo. Bom, as corretoras de grãos brasileiras dizem que essa medida tem mais um efeito psicológico do que prático. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Bem, a minha opinião é de que se as condições forem favoráveis, isso é, se o produto for adequado, o preço do produto for adequado, isso incluindo os custos logísticos de transação, eu não vejo muitos problemas para as empresas americanas exportarem ao Brasil. A única exceção seria com relação aos eventos OGM, que isso sim pode criar algum tipo de gargalo na hora da separação dos produtos para exportação ao Brasil. Pois é, mas pelo que o senhor disse, a medida já está valendo, mas até agora nenhuma sinalização de mudança no volume de exportações. Não, os sistemas do USDA, eles têm, na verdade, o USDA tem alguns programas que notificam exportações para vários países, obviamente, e até o momento o Brasil não está listado nesses programas, não há nenhum tipo de contrato pendente, né, para exportação ao Brasil, por enquanto. Tá certo. Bom, a gente sabe, né, que nos Estados Unidos é diferente, as variedades de soja e milho não são iguais, principalmente no grupo geneticamente modificado. São de 9 a 12 variações que tem nos Estados Unidos e não tem no Brasil. Isso acaba atrapalhando a entrada de produto norte-americano? Sim, porque de fato existe essa diferença entre os Estados Unidos e o Brasil. O Brasil tem, os Estados Unidos tem alguns eventos que o Brasil realmente não tem aprovado e a legislação brasileira é muito clara com relação à importação de eventos OGM. De acordo com a lei 11.105, né, que é a lei que rege, ela foi editada em 2005. É crime, inclusive, realizar a importação de eventos OGM ou de seus derivados sem a devida autorização ou em desacordo com as normas estabelecidas pela CTN-Bio ou pelos órgãos de registro e fiscalização. Então, caso as exportações venham a ocorrer, o carregamento ele não poderá conter a presença intencional de eventos não aprovados no Brasil. Isso é um artigo 29 da lei. Então, nesse caso, todas as exportações vão ter que fazer algum tipo de segregação para evitar exatamente esse tipo de problema e a negação, o rechaço, digamos, das mercadorias que vierem a chegar no Brasil. Muito bem, bom. Muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos, Felipe. Disponha. Hoje, então, conversamos com o adido agrícola nos Estados Unidos, Felipe Lopes. Eu sou Berenice Leite, direto de Brasília. E olha, trazendo uma informação complementar a essa entrevista, esse é o adido agrícola brasileiro nos Estados Unidos. Nós vamos tentar ainda trazer o adido do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos aqui no Brasil. Mas trazendo um complemento, foi embarcado nesta última segunda-feira num terminal portuário no estado da Louisiana, nos Estados Unidos, um navio Discovery com um carregamento de 38.000 toneladas de soja com destinação ao Brasil. Então, sim, vai entrar soja norte-americana aqui no país
mesmo, é uma carga pequena. Para se ter uma ideia, ela fica aí um pouco mais que a metade dos navios Panamax que normalmente saem do Brasil com soja brasileira para a China, que tem uma capacidade entre 60 e 70 mil toneladas para a sua carga, dependendo do terminal portuário onde ele acaba se abastecendo. Esse navio norte-americano saiu da Louisiana, então, com 38 mil toneladas nesta última segunda-feira, com destinação ao Brasil. Olha, e se na última semana, e também talvez um pouco nessa segunda-feira, o mercado norte-americano vinha precificando uma situação com certo nervosismo com a provável eleição do democrata Joe Biden lá nos Estados Unidos, hoje essa precificação talvez tenha tido um outro ar. Tanto é que o dólar vinha caindo praticamente no mundo todo, soja vinha aí sim dentro dos seus parâmetros. Por que eu falo dentro dos seus parâmetros? Na final da semana passada tinham duas situações acontecendo. Primeiro que era final de mês de outubro, então muitos investidores aproveitaram para embolsar aquilo que ganharam em outubro. Como eu disse, o mês de outubro foi marcado por uma alta média de $1,50 por posição, por bushel, dentro das posições negociadas com soja de Chicago. Então, muita gente colocou no bolso. Não haveria dúvida que isso viria a ocorrer. Aí houve um nervosismo lá com a questão de eleição. O mercado hoje precificou e voltou para dentro daquilo que são os parâmetros do mercado da soja, que são próprios. Você tem uma demanda muito maior que oferta e isso faz com que soja tenha uma tendência a se manter com os valores em alta. É o que eu vou mostrar agora, vamos saber como é que vem soja, vem disparando o preço. Posição agora para a soja vem subindo 1,2%, 1,3% no mais curto prazo. Janeiro vem com os negócios a $10,66 mais 6 o bushel. Março, $10,59 mais 2. Maio, $10,55 mais 4. E a posição de julho a $10,54 mais nada, $10,54 mesmo. Essa posição vai subindo 1,15% agora. As altas são realmente fortes neste momento para a soja em Chicago. Voltou a ser precificado pelos seus próprios parâmetros, saindo um pouco aí dessa situação das eleições norte-americanas. Que parâmetros são esses? Além da demanda, que segue muito forte, com compras da China, e aí a gente conversava com o Steve Ketcher, que é o analista e consultor da Cereal Par hoje mais cedo, eu e a Naira Pacha aqui falávamos com ele, e ele dizia que essa situação da demanda é um fator, há fator também dos Estados Unidos terem vendido mais milho, ter uma situação de demanda até por trigo e a falta de grãos de uma maneira generalizada disponível no mundo. Um outro elemento é que a produção sul-americana continua em risco e tudo isso é elemento para a soja subir em Chicago, então voltou a ter os seus parâmetros próprios. Falo agora de dólar, porque o dólar sim vem influenciado por eleições norte-americanas. A moeda norte-americana perdia força no mundo todo nesta terça-feira. Aqui no Brasil, depois de um feriado prolongado, com o Dia dos Finados nesta última segunda-feira, muita gente procurava referências para o mercado e o fato é que o que está decidindo hoje realmente são as eleições norte-americanas. Parece que o mercado internacional está mais conformado com a eleição do concorrente à Casa Branca de Donald Trump. Provavelmente, é muito difícil falar o que pode acontecer por lá, que lá as eleições são bem mais complexas do que aqui no Brasil. Mas as pesquisas lá nos Estados Unidos apontam para uma vitória democrata. O dólar caía no mundo todo, vamos saber se o dólar cai aqui no Brasil. Nós temos dólar comercial neste momento com queda de quase 1%, 0,96% de recuo para a moeda norte-americana a R$ 5,68 mais 3. Assim vem o dólar neste momento aqui no Brasil. E é por isso que eu estou falando agora de eleições. Um cara que entende bem dessas eleições norte-americanas é o Walter Pulga, do dólar também. Pulga, hoje o mundo deu uma acalmada com essas eleições norte-americanas. Parece que precificou mesmo o que pode acontecer com a eleição dos democratas. E o dólar cede no mundo todo e aqui no Brasil também. Cede por fator externo. É isso mesmo, Fabiano. O que nós temos no mercado já é uma pesquisa, inclusive a agência de notícias Reuters destacava isso,
é que há a perspectiva da vitória de Joe Biden. E isso traz para moedas de países emergentes alguma valorização, ou seja, uma leve desvalorização do dólar em caso de vitória de Joe Biden, o que já era esperado e não seria surpresa. Por isso, o mercado trabalha já precificando, vamos dizer assim, a vitória do democrata. E isso ocorre em todo o mundo. As bolsas vêm em alta, inclusive nos Estados Unidos. Wall Street já estaria preparada para enfrentar o resultado das urnas, que só sairá amanhã, porque nós temos alguns problemas lá de votos antecipados que são feitos ou por telefone ou pelo correio. Essa contagem em alguns estados começa a ocorrer já agora dos votos antecipados, em outros estados não, apenas durante a noite, após o encerramento das votações. Cada estado no território americano tem suas normas, seu sistema de apuração, portanto ainda há muita incerteza sobre o resultado dessas eleições. Mas os analistas de mercado já dão como certo aí a vitória do democrata. Por isso, o presidente Jair Bolsonaro já fez uma reunião nesta manhã com assessores e com o ministro também, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, né? Ele é defensor da candidatura de Donald Trump, como se sabe. Ele ainda analisa como reagirá caso ocorra mesmo essa vitória do democrata Joe Biden. Então, enquanto isso não ocorre, nós temos aí o dólar recuando mais de 1%, agora a 5,67 mais 80, chegou a recuar mais, chegou a 5,65, mas também chegou a ser negociado hoje, logo no início do dia, na faixa de 5,72. Muita oscilação para o câmbio. De qualquer maneira, há uma preocupação em todo o mercado e também nos meios políticos, né? Porque não há como esperar aí a manutenção desse sistema de relações internacionais, dessa guerra com a China, caso mude a presidência nos Estados Unidos. Isso deve, pelo menos, trazer alguma calmaria maior para o mercado, atenuando essa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. E o mundo olha para isso com muita expectativa, né? Para avaliar o que fazer nesse período pós-pandemia já tão difícil para a economia mundial. Enquanto isso, o que nós temos aqui é uma recuperação do nosso índice Bovespa, né? Também pudera. A Petrobras sobe mais de 3,5%, o petróleo vem em alta, voltava agora há pouco à faixa de $40 o barril. Isso puxa para cima o valor das ações da Petrobras e isso contribui, lógico, para o índice Bovespa, que ganha 2,35% agora aos 96.163 pontos. Se bem que o nosso índice Bovespa já operou hoje abaixo de 94 mil pontos. Vai oscilando aí, mas está em recuperação, o que é uma boa notícia. A perspectiva, portanto, é de recuperação hoje, tanto dos índices de bolsas, como ocorre nos Estados Unidos e na Europa neste momento, né? E também no encerramento dos negócios na Europa. Aliás, na China, no mercado asiático também já vinha em alta nesta manhã. Há uma expectativa de que a política norte-americana pode mudar, e isso é positivo, pelo menos para o mercado financeiro. Agora é esperar que isso de fato se consolide amanhã. A perspectiva é de recuperação, mas se isso vai continuar nos próximos dias, é preciso esperar um pouco, porque a Covid-19 continua avançando na Europa e avançando também nos Estados Unidos. E já há algum receio de que em outros países como o Brasil possa ocorrer um movimento similar. Portanto, muita cautela, porque daqui para frente o que vai definir, né, o seu planejamento é a perspectiva que pudermos ter de mais alguns meses adiante. Hoje, muita turbulência no mercado à espera da eleição dos Estados Unidos e de uma reação positiva no mercado financeiro. Mas de olho na informação, porque as oscilações vão continuar e vão continuar muito fortes, como nós vimos, forte recuperação da nossa bolsa semanas anteriores e agora em baixa de novo na última semana. Portanto, muita oscilação no mercado, de olho na informação. Fabiano? Pulga destacava aí, inclusive, ações da Petrobras subindo, mas está tudo subindo lá na B3. Você pode encontrar as informações também no portal sba1.com.
Olha, volto a falar de soja, porque vou mostrar valores de referência para os portos brasileiros, alguns desses portos, vem com valores em alta, pouca gente aproveitando. Nós temos aqui entrega em novembro, complementação de carga nesse dia 3, para portos de Santos e Paranaguá, R$ 155,50 a saca de 60 quilos. Nos dois portos é o que você tem aqui neste momento e que a Agricultura BR traz para você em destaque. Olha, fica conosco, porque daqui a pouco você vai entender porque o fator clima pode ser determinante para a oferta brasileira de milho. Há uma forte preocupação em relação ao aspecto de produção de milho em segunda safra no Brasil, a partir da colheita da soja. Foi para os campos mais tarde, já recuperou, praticamente igualou. Ontem nós trazíamos os números da AG Rural que mostram que praticamente a semeadura está igual, com uma área maior esse ano, percentualmente igual. Só que você vai cultivar o milho mais tarde, por conta do atraso na colheita dessa soja. Então, de olho, daqui a pouco você vai ter o entendimento do professor Marcos Fava Neves. Vamos falar também de ICMS, o que vem acontecendo em relação a uma suspensão aqui no Agricultura BR. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. O Conselho Nacional de Política Fazendária, composto pelos 27 secretários de Fazenda do país, concordaram em prorrogar convênios do ICMS. São eles o 100/97 e o 52/91. Isso acontece por solicitação da Confederação Nacional da Agricultura. Foram estendidos até o dia 31 de março e os seus objetivos são dar mais competitividade ao agronegócio. A reportagem é de Berenice Leite. O convênio 100 prevê a isenção tributária em operações internas e a redução da base de cálculo do imposto do ICMS na comercialização interestadual de insumos agropecuários. Já o convênio 52 prevê um imposto menor sobre máquinas e equipamentos agrícolas. Ambos tinham vigência até o final do ano. Para o setor agropecuário brasileiro, é uma conquista bastante importante, principalmente pelo pedido atendido da CNA e das federações de agricultura, assim como outras entidades, pela prorrogação dos convênios 100 de 97, que trata de insumos agropecuários, e o convênio 52 de 91, que trata de máquinas e equipamentos. Sem sombra de dúvida, a não renovação desses convênios implicaria em aumento de custo de produção aos produtores rurais, principalmente em um momento que o câmbio está pressionando os custos de produção das diversas culturas agropecuárias brasileiras. Então, o que a gente vê com essa prorrogação até março de 2021 é um fôlego para o setor no início do próximo ano. De Brasília, Berenice Leite. Olha, o ano de 2021 não será diferente em relação aos valores praticados com milho no Brasil e, por que não dizer, no mundo. Então, fique atento a isso. O milho vai continuar caro no próximo ano. A questão é que essa oferta, que já está muito ajustada à demanda, ela pode correr risco, nada pode dar errado, principalmente sobre algum fator climático se atingir as áreas de produção de milho do país na próxima temporada. E nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves o que pode ser feito para ter um equilíbrio entre oferta e demanda com milho para não ter uma disparada de preços tão forte como essa que vimos no ano de 2020, pensando em quem demanda milho no Brasil, evidentemente. O cenário para os preços do milho, principalmente, é a nossa preocupação número 1 agora, porque a soja deve correr menos risco climático, porque praticamente tudo de primeira safra. O milho de segunda safra, né, esses milhões de hectares aí, é que vão ter um risco um pouco maior. E nós não podemos ter esse problema, gente, porque as fábricas de etanol precisam de milho competitivo, o consumidor precisa de milho competitivo,
ração precisa de milho competitivo e nós temos uma oportunidade grande de exportação de milho, principalmente porque a China está recompondo seu plantel de suínos, mercado favorável. Então, nesse momento onde a demanda está muito firme para o produto, nós não poderíamos ter problema de oferta. Então, torcer, tem que rezar para esse clima ajudar e principalmente para que a gente tenha confiança, cuidado, né, com a questão do preço dos insumos, mas nós temos que plantar uma área recorde de grãos no Brasil, provavelmente próximo a 70 milhões de hectares, para que não tenhamos problemas, e rezar por essa chuva. Vamos dar uma olhada agora como é que vem os negócios com o milho norte-americano. Lá na Bolsa de Chicago, você tem as posições de curto prazo lançadas aqui. Boas altas também para milho neste momento. Vão chegando no mais curto prazo a 0,8% de alta na posição de dezembro, negociada a $4,01 o bushel. Março, $4,05 por bushel. Maio chegando a 4,07, a posição de julho a $4,08 mais 4 por bushel. São os negócios que destaco agora com milho na Bolsa de Chicago. E a Emater do Estado do Paraná e a Câmara Setorial do Café desenvolvem um concurso de qualidade para desenvolver a cultura no Estado do Paraná. Esse concurso, que é tradicionalíssimo no Estado, chega à sua 18ª edição e neste ano totalmente virtual. É o que nós vamos acompanhar na reportagem de Mauro Andrade. O esforço dos técnicos no Paraná está na difusão de tecnologia para a produção de cafés de qualidade, com o objetivo de aumentar a remuneração por área através de cafés especiais. E para consagrar este esforço, eles organizam o concurso Café Qualidade Paraná. O objetivo geral do concurso Café Qualidade Paraná, entre outras ações, é justamente valorizar e incentivar a produção de cafés especiais. O Paraná tem uma história em cafeicultura, fomos um dos maiores produtores de cafés do Brasil e precisaríamos resgatar uma má fama que o Paraná herdou de não produzir cafés de qualidade. Então, esta ação da Câmara Setorial do Café do Governo do Estado justamente é para que haja uma legitimação da qualidade do café paranaense. Neste evento, um grupo de jurados avaliam os lotes pré-selecionados, pontuam tecnicamente a bebida e elegem o lote vencedor. Neste momento está sendo feita a avaliação sensorial ou a prova de xícara dos cafés finalistas do concurso. Já houve uma triagem nas regiões, um número superior de inscrições em relação ao ano passado. Isso daí até é um motivo de surpresa para a comissão organizadora, mas isso mostra também que temos cafés muito bons esse ano. Já passaram por um crivo nas suas regiões e agora está sendo feita então uma avaliação sensorial para obter então as notas que serão divulgadas aí aos vencedores. O Paraná vem regularmente fazendo um trabalho para aumentar a qualidade da bebida no estado e este trabalho vem recebendo reconhecimento a nível nacional. O Brasil é um grande produtor de café e tem cafés de diferentes regiões. O Paraná está se consolidando como produtor de cafés especiais. É um mercado que cresce a mais de 15% em média ao ano e o Paraná está em situações que permite o produtor produzir cafés para atender esse mercado. Então hoje, através do próprio concurso de qualidade, do esforço dos produtores, o Paraná é visto hoje como um estado de forma legítima que está produzindo cafés especiais. Isso daí está permitindo, então, colocar o produtor diretamente nesse mercado exigente pelo consumidor atual de café do Brasil.
Vamos olhar agora como é que vem os negócios com café negociado em Nova York, Arábica, onde mais se negocia café no mundo. Nós temos aqui a plataforma Ice Filters apontando alta. Posição de dezembro negociada a $1, 4 centes mais 60 libra-peso. Março a $1, 7 centes mais 15 por libra-peso, também sobe. Maio, $1, 8 centes mais 95. E a posição de julho, $1, 10 centes mais 60 por libra-peso. São as posições negociadas agora com café Arábica em Nova York. Há pouco vinha em recuo o café robusta negociado na Bolsa de Londres. Eu lembro sempre que Londres, você vai ver números aqui, em tonelada e negociados em dólar. Veja que a posição de janeiro vem a $1.337 a tonelada, recua 0,37%. Março com poucos negócios vindo estável a $1.351. Maio, $1.361, também caindo 0,14%. E a posição de julho a $1.378 com queda de 0,14%. E a falta de arroz no mercado, somado a um preço mais elevado por conta da pandemia, estimulou o produtor mato-grossense a trabalhar e ampliar as suas áreas de arroz irrigado. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Valdir Pacheco. A disparada do preço do arroz pode ser explicada pelo aumento da demanda, tanto por parte do mercado nacional como internacional, ambos influenciados pela pandemia do coronavírus. Durante essa pandemia, não só o brasileiro, mas o mundo inteiro passou a consumir mais arroz durante o período do isolamento social com a campanha Fique em Casa. Na fazenda Jaçanã, localizada no município de Vera, no norte de Mato Grosso, o produtor Elcio Pozobon e seu filho Rodrigo decidiram plantar arroz em 4 pivôs de irrigação por 2 razões. Primeiro, para atender uma demanda de mercado. E segundo, porque é uma prática na lavoura de grande relevância para o setor agronômico, a rotação de culturas para o equilíbrio do solo. Com certeza, os benefícios agronômicos. Qualquer área que você queira plantar sequencialmente uma só cultura, você vai ter problema agronômico, tanto no solo quanto de pragas, doenças. Enfim, não é recomendado agronomicamente fazer uma sequência da mesma cultura, né? Então, por isso, nós fazemos essa alternância entre uma gramínea e uma leguminosa. Quanto à comercialização no mercado futuro, o produtor ainda não realizou nenhuma venda antecipada. Nós ainda não temos nenhum contrato firmado, mas temos um compromisso moral, como eu falei, com uma empresa que nos estimulou a plantar e nos deu assim todo o suporte para que a gente comercializasse, sim. Assim que nós tivermos então uma definição da safra, nós podemos contar com essa empresa, ela vai estar absorvendo essa produção. E já tive também ofertas de outras empresas que também querem a produção de arroz. Hoje ela está de certa forma limitada e os compradores estão ávidos por encontrar essa produção. Nós temos 2 situações aí, uma que nós devemos colher aí no início, metade de dezembro, e a outra parte nós vamos entrar aí no mês de janeiro, início de janeiro. Então, são 2 situações diferentes e que nós podemos contar com essa safra com certeza. Nós fizemos já uma safra de arroz nessas áreas na metade desse ano, né? E nós tivemos uma produtividade ao redor de 80 sacas. E é uma produtividade que nós esperamos novamente com essa cultura. De Vera, Mato Grosso, Valdir Pacheco.
Falamos de arroz, agora vamos falar de feijão. A cultura do feijão ocupa lugar de destaque aqui no Brasil por conta da cultura de consumo e como que isso é importante para o brasileiro. Você vai acompanhar agora que no estado do Paraná, o plantio da primeira safra já está praticamente encerrado. A reportagem é de Mauro Andrade. A cultura de feijão no estado do Paraná atingiu, até o final de outubro, 92% da área plantada. As precipitações das últimas semanas ajudaram na semeadura, mas não foram suficientes para tranquilizar os produtores. Eu conversei com Carlos Salvador, ele é técnico do DERAL, sobre a situação do feijão aqui no estado do Paraná. Acompanhe. Os agricultores paranaenses estão implantando a primeira safra de feijão das águas. A estimativa é de uma área produtiva em torno de 149 mil hectares e um volume a ser atingido em torno de 300 mil toneladas. Até esse momento, 92% da área já foi semeada. Nas últimas semanas, com o retorno de chuvas não muito consistentes, de baixos volumes, mas que permitiram que o agricultor semeasse. E do relatório de final de setembro para esse final de outubro, do Departamento de Economia Rural, ocorreu um salto na semeadura de 31% no final de setembro para 92% nesse final de outubro. As condições de campo estão boas, grande parte das lavouras estão boas, em torno de 88% consideradas boas e 12% em condições medianas. Os preços seguem firmes, a saca de feijão cores está cotada nessa semana em torno de R$ 255, enquanto a de feijão preto em torno de R$ 252. E a população islâmica no mundo hoje representa cerca de 24% da população mundial. Bastante relevante, principalmente no que diz respeito aos fatores de consumo. Não à toa, o Brasil, que tem uma ótima relação com os países onde está a maior parte dessa população, é o maior fornecedor de produtos halal, que é destinado para o público específico. E este é o assunto agora desta entrevista de Sara Kirchhoff. Ali Saif sempre conosco, trazendo informações aí sobre esse mercado tão importante para o Brasil e ao qual nós dominamos, inclusive, né, de exportações de animais abatidos no sistema halal. Ali, como sempre, seja muito bem-vindo ao canal do Boi e eu gostaria que você me falasse sobre esse memorando de integração blockchain Brasil-Árabe que foi assinado virtualmente agora há poucos dias. O que ele representa para esse setor? Mais uma vez, bem-vindo ao canal do Boi. Muito obrigado pelo convite. Esse acordo, esse memorando que nós assinamos, ele tem a ver com a questão do blockchain. Blockchain é um termo meio novo para muita gente, mas já há uns 2 anos já tem acontecido de forma muito assídua no mercado. Isso traz uma confiança nos procedimentos. É como um reconhecer o procedimento do outro. E nessa forma que está sendo desenhado entre nós e a Câmara Árabe, todos os envolvidos, então tem os certificadores, Câmara Árabe, você tem as associações como a BIEC, a VPA, você tem o governo envolvido. Então esse acordo, ele derruba algumas barreiras, que é a barreira do tempo. Por exemplo, cada setor tem os seus procedimentos internos e dessa forma que está sendo desenhado, nós estamos unificando, integrando todo o sistema. Então, nós vamos trazer agilidade para a certificação e confiança na rastreabilidade de todo o processo. Você imagina que a certificação tem sua rastreabilidade, as empresas têm sua rastreabilidade, a Câmara e etc. Então, isso fica em bancos de dados diferenciados. É lógico que cada setor tem o seu sigilo, mas o que é de interesse, ela está sendo integrada de uma forma a trazer agilidade, rapidez, e além de trazer muita confiança ao produto brasileiro. Então, estamos bem confiantes nesse acordo. Certo, Ali. Falando um pouco de mercado agora, como é que estão as exportações dos produtos, né, que são abatidos no sistema halal, seguindo os preceitos islâmicos? Como que estão as exportações agora nesses últimos meses? É muito interessante o mercado halal, porque você fala de outros mercados, mercado europeu, mercado da Europa, ou seja, que for vários blocos econômicos,
e tem as suas altas e baixas. O interessante do mercado halal é que, além do crescimento que houve nos últimos tempos, você tem o que é a garantia da sua presença nesse mercado, o volume sempre muito bem garantido. Né? Então, o mercado halal, nesses últimos tempos, além de ter sido com essa questão da pandemia, que todo mundo estava preocupado, além de manter os volumes, ele até deu uma crescidinha, ele teve uma presença importante, teve uma participação muito importante para as indústrias produtivas, de alimentos em especial. Então, é bem legal, ele houve um crescimento legal e uma expectativa de crescimento interessante. Ali, além da própria proteína animal, né, que é consumida e exportada nesse sistema, esse mercado ele também tem um leque, né, uma gama bem interessante, que inclusive envolve produção de remédios e de cosméticos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, para que vocês entendam, a palavra halal é uma palavra em árabe, que significa lícito, é tudo aquilo que é permitido para o muçulmano. Tudo que o muçulmano pode consumir, como ele deve proceder, então é tudo aquilo que é permitido. Daí vem a palavra halal. Então, o halal não é apenas um documento, halal é uma forma de vida. Então, veja bem, para que possamos garantir que o muçulmano está seguindo a jurisprudência islâmica, nós temos que colaborar no nosso lado do procedimento. Então, todos os procedimentos, todos os processos da indústria, ele deve estar certificado. Então, não é apenas a carne, o animal, a forma do abate, e sim todos os procedimentos, nos insumos, no transporte, no armazém, nos produtos que são fornecidos para as indústrias, como lubrificantes, por exemplo, a forma dos tratos dos animais. Aí existem outras categorias, como os cosméticos, fármacos. Existe toda uma linha, uma gama de produtos que nós podemos consumir e uma certa linhagem de produtos que nós não podemos consumir. Por exemplo, produtos de origem suína. Nós não podemos usar roupa com esses produtos, não podemos consumir nenhum produto fármaco e nem cosmético com esses tipos de produto. Então, a palavra halal no árabe, no Alcorão, ele está ligado a outra palavra, que é halal al-tayyiba, ele tem que ser halal e saudável. Então, além dessas listas, da lista dos produtos que não são permitidos, tem a lista daquilo que não é saudável. Então, por exemplo, se houver uma visão ou de um produto específico que torna-se um produto não saudável, não deixa de ser halal. Então, tem toda uma questão do halal, da segurança alimentar, food security, você tem a questão do bem-estar animal, você tem a questão da higienização, você tem toda uma questão sanitária envolvida nesse tipo de coisa. O halal está tudo uma coisa ligada à outra. É aquilo que a gente costuma dizer, você tem que falar hoje de um processo door-to-door, ou que é porta a porta, ou que eles chamam de farm-to-fork, né? Todo o procedimento, aquilo que você vai levar para um muçulmano consumir, você tem que trazer toda uma rastreabilidade de todos os processos, de todo o processo. Então, existe certificação hoje para grãos, existe para abate, existe para prestação de serviço, existe certificação para fármacos, existe para cosméticos, existe até para rede hoteleira e linha bancária. Então, a questão halal é um modo de vida que o muçulmano deve seguir. Entendido, Ali. Antes da gente encerrar, meses atrás a gente conversou sobre o assunto do Porto de Beirute, né, que passou por uma explosão terrível por lá, inclusive com vítimas fatais. Como é que estão as exportações para lá agora? Como é que está a situação do Porto nesse momento? Realmente o Líbano passa por um momento muito triste ainda, né? Ainda está sofrendo o efeito daquele trágico dia. E é lógico que eles cuidaram dessas questões de como receber os produtos, etc. A coisa continua. Aquilo que eu disse naquele dia, eles vão encontrar um caminho e estão encontrando esse caminho para ser mantido o volume. Mas, infelizmente, o Líbano ainda tem um problema político a ser resolvido, né? E as coisas estão acontecendo no Líbano e há uma transformação acontecendo lá e que a gente vê com bons olhos. Se Deus quiser, as coisas tendem a melhorar. Então, a questão foi remediada, mas o futuro pode ser promissor, se Deus quiser. Estamos torcendo para isso.
Falamos agora a respeito do Imposto Territorial Rural. É importante o produtor rural e o proprietário de terra saber que essa declaração ela é importante e é obrigatório. Ela encerrou o prazo de declaração lá no último dia útil do mês de setembro e muita gente deixou de fazer. O que isso acarreta? Bom, já vou adiantar que para quem não fez a declaração, que é obrigatória, vai ter que ser feita de qualquer forma. Isso representa uma multa de 1% ao mês. Como fazer os lançamentos, entre outros assuntos, você vai ver agora nesta entrevista com o advogado Luiz Romani, que conversou com a jornalista Sara Kirchhoff. Isso mesmo, o prazo para entrega da declaração do ITR terminou há cerca de um mês, mas sabemos que alguns produtores não conseguiram fazer a entrega. Por isso eu vou conversar com o Luiz Adriano Martins Romani, que vai explicar o que o produtor deve fazer agora, né? Esses que não realizaram a entrega. Luiz, seja muito bem-vindo ao canal do Boi. Quais são as orientações, então, para o produtor? Muito obrigado, Sara. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar com vocês. Bom, Sara, o produtor que perdeu o prazo para entrega da declaração do ITR ainda pode declarar. Basta que ele acesse o site da Receita Federal e baixe um programa que chama Gerador de Declaração do ITR, para que ele possa entregar de forma online ou levando um pendrive até a Receita Federal, a sede física. É muito importante que esse produtor rural entregue a declaração o mais rápido possível, porque pelo atraso ele paga uma multa de 1% ao mês com um mínimo de R$50. E, além disso, ele paga uma correção que é medida pela Selic. Então, se o produtor rural pagar o ITR, declarar e pagar o ITR ainda no mês de outubro, ele vai pagar só a multa, ainda não vai sofrer a correção do ITR, da Selic. Certo. E por que é tão importante a entrega dessa declaração, Luiz? Bom, a declaração do ITR é muito importante para o produtor rural, principalmente para aquele que tem interesse em obter o crédito rural, que, como a gente sabe, é um crédito que tem juros mais interessantes, mais atrativos no mercado. Porque sem a declaração do ITR, ele não vai ter acesso à declaração negativa do imóvel, que é um documento requerido para que seja fornecido o crédito rural. E além disso, Sara, o produtor rural que não declara o ITR, ele perde o direito de usar o VTN, que é o valor da terra nua, declarado naquele ITR, em uma eventual venda da sua propriedade no futuro. Luiz, e para o produtor fazer essa declaração, ele consegue fazer sozinho ou é sempre bom procurar um especialista, um advogado? É interessante que o produtor rural procure um contador para fazer a declaração do ITR, porque o ITR ele é feito com base em algumas medições na área tributável que a gente fala. Então é possível retirar algumas áreas e retirando essas áreas o valor do ITR vai abaixar, como por exemplo a área de preservação permanente, dentre outras. Tá certo, Luiz. Muito obrigada, viu, pelas suas orientações e pela sua disponibilidade em conversar conosco. Eu que agradeço, Sara. Foi um prazer. Prazer foi meu. Esse foi então Luiz Adriano Martins Romani falando de Patos de Minas, em Minas Gerais. Encerramos por aqui. É com vocês. Nós estamos falando bastante, né, aqui na Agricultura BR sobre a semeadura da soja, é uma cultura de escala, mas é importante também lembrar que é um momento de semeadura de pastagem, que é fundamental. Aliás, quando eu falo de pastagem, eu estou falando da única maneira que se tem hoje de ser competitivo em relação à alimentação animal. A característica do Brasil é a produção de gado com pastagem, então a pastagem de qualidade, com piquetes, com boa formação e uma boa rotação deles é fundamental para se ter um gado gordo sem gastar tanto com milho, com farelo e assim por diante. Mas o fato é que é o momento de semeadura da pastagem e alguns cuidados são necessários para que os resultados desta pastagem alcancem aquilo que o pecuarista precisa. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Kylie Rodrigues. A primeira recomendação é a aquisição da forrageira. Atenção para as que se adaptam ao solo e clima. Afinal, algumas são mais exigentes se plantadas em solos pobres. Neste caso, precisa fazer a correção e adubação intensa. O número de sementes semeadas também influenciam no resultado final.
Nós hoje falamos para a braquiária de 60 a 80 sementes por metro quadrado e em pânico de 200 a 280 sementes por metro quadrado, sementes viáveis, então eles precisam ser calculados em função do VC da semente, sementes com condições de germinar, para que se tenha 30 a 40 plantas por metro quadrado para ter uma boa formação dessa pastagem. Outro cuidado fundamental é fazer a incorporação da semente no solo. Tanto os pânicos quanto as braquiárias germinam bem em profundidades de 2 a 6 centímetros. Jogar na superfície, passarinho pega, formiga pega, começa a germinar e falta chuva, é complicado. E nós observamos aí ao longo dos anos, esses 2 centímetros superficiais, eles são um ambiente muito hostil para a semente. Quando nós temos um dia de sol aí com essa temperatura de 35 graus, essa superfície do solo nós já medimos mais de 60 graus. Isso é um ambiente hostil. Essa superfície resseca rápido e aquece muito. Escolha errônea da forrageira, falhas na semeadura, manejo inadequado, superpastejo, são fatores que influenciam na degradação da pastagem. Uma pastagem bem plantada, ela com 50 a 60 dias provavelmente já vai estar em condições de dar pastejo e é importante que seja pastejada, porque isso estimula o perfilhamento da base com animais jovens, fazer um pastejo prévio, que isto dá uma melhor cobertura do solo. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. Tá aí você tendo as informações em torno da formação de pastagem, é um momento importante para a semeadura, os cuidados precisam ser tomados e é como eu disse, quando se fala a respeito da produção pecuária e baixar custos de produção, há 2 elementos que precisam ser feitos. Ou o pecuarista trabalha de alguma forma com integração lavoura-pecuária e tem, de algum modo, ainda que em uma área pequena, mas consegue produzir milho, por exemplo, cana ou algum outro tipo de produto para alimentar seus animais, somado a sua pastagem, ou ele investe bastante em pastagem bem formada, pastos reformados, bons piquetes, rotações bem feitas, isso baixa custo de produção, evita que se vai buscar farelo de soja ao preço que está e também a saca de milho, aí é quase R$ 80 a saca nesse mês de novembro. É isso que o pecuarista precisa pensar para ter bons resultados, formação de pastagem de qualidade é uma delas. Volto a falar de soja agora aqui no Agricultura BR e eu voltei a falar sobre esse assunto. Nós estamos aí com bastante movimentação em torno daquilo que vem acontecendo nos Estados Unidos em relação às eleições norte-americanas. Parece que lá vai ganhar o candidato democrata, parece, porque as coisas por lá são sempre muito confusas em relação às eleições, é muito complexo mesmo o sistema norte-americano. As pesquisas apontam Joe Biden dos democratas como vencedor. Na última eleição, quando Donald Trump foi eleito, o voto direto da população, ele perdeu ligeiramente para a antiga candidata, que era Hillary Clinton, só que ela ganhou com 5% dos votos diretos. O Biden tem mais de 12%, de acordo com os institutos de pesquisas norte-americanos. Mas tudo pode acontecer por lá. Na última semana, se vinha uma movimentação mais estranha, mais nervosa de mercado. Hoje, o mercado de grãos voltou para os seus parâmetros naturais, já que soja, principalmente, tem total realidade do que vem acontecendo. Risco sobre safra norte-americana, risco climático sobre a safra do América do Sul, a colheita dos Estados Unidos que ainda vem encerrando, como é que está essa soja, esse milho dos Estados Unidos. Tem também a situação de uma demanda muito maior que a oferta e com isso soja vinha subindo, voltando a subir nos Estados Unidos. É o que eu vou mostrar agora, essa alta já foi até maior. Neste momento sobe 1,1% no mais curto prazo, mas essa alta foi bem mais alta. Veja só que a posição de janeiro vem a $10,64 mais 4 o bushel. Março, $10,57 o bushel. Maio a $10,52 e julho, $10,51 mais 2 por bushel. São as posições que eu destaco agora com soja na Bolsa de Chicago. É o que você acompanha aqui no Agricultura BR. Vamos falar de dólar. Sabe por quê? Porque o dólar, então, se até soja foi influenciado pelas eleições norte-americanas, imagina o dólar. A verdade é que o mercado financeiro precificou vitória
do candidato democrata nos Estados Unidos. E deu uma acalmada. O dólar vinha caindo no mundo todo, aqui no Brasil caía também pelo fator externo. Essa queda já foi de quase 1% hoje, agora vem com queda de 0,51%. R$ 5,70 mais 9 são os valores que nós temos neste momento para o dólar aqui no Brasil. E são com essas informações que eu vou encerrar essa edição do Agricultura BR, sempre agradecendo muito a sua audiência. Eu volto logo mais na terceira edição do Agricultura BR, é claro que aqui no canal do Boi. A todos uma ótima tarde, até mais!